Então, nesse segundo bloco, a gente vai tratar de uma parte mais para o final do Código Civil. Vamos tratar do direito de família. Também quero começar fazendo uma comparação entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002, mas agora também com a Constituição de 1988, a nossa Constituição Federal. No Código Civil de 1916, a família era matrimonializada, ou seja, só existia uma forma de família, que tinha como base o matrimônio. Era o homem e a mulher que perante o Estado declaravam a sua vontade de casar e eram declarados casados. E isso era família. As outras formas não eram consideradas família para o Código Civil de 1916. E isso muda com a Constituição Federal, que passa a reconhecer a união estável, e com o Código Civil de 2002. E também com a evolução da jurisprudência. Hoje, família é o pai, a mãe e os filhos, pais casados que viviam no estável, é só a mãe e os filhos, são os irmãos. Então, é um conceito mais pluralizado. No Código Civil de 1916, também tínhamos família, ela era patriarcal, ou seja, o chefe de família ditava como deveria ser. Não todos aqueles que compunham a família não tinham um poder de interferência, de decisão, de conversar, de poder chegar a um objetivo, a uma ideia comum para o núcleo familiar. Não, ela era baseada no patriarcal. Ela era patriarcal, ou seja, ela era baseada na figura do provedor, do pai, do homem. Já com a Constituição e com o Código Civil de 2002, a família ela é mais democrática. É um ambiente que busca fazer com que todos aqueles evoluam, que buscam a sua felicidade, que decidam de forma democrática quais são os caminhos que aquele núcleo familiar deve seguir. Pelo Código Civil de 1916, havia também uma hierarquia. Havia uma hierarquia entre os componentes. O pai ocupava uma posição, a mãe outra posição e o filho outra posição. Era hierarquizada. Não buscava a igualdade substancial que a gente busca hoje. Ela era hierarquizada. Hoje ela é igualitária substancialmente. Ela busca a igualdade, busca a participação efetiva de todos os membros. O marido e a mulher, o pai e a mãe têm os mesmos direitos e obrigações. Ambos devem criar os filhos, devem prover o que for necessário para os filhos. Não há mais essa divisão que o pai decide o que vai acontecer, não. Hoje busca-se uma família mais igualitária. Pelo Código Civil de 1916, a família era heteroparental. Hoje, de acordo com a nova interpretação, nova leitura dada ao texto constitucional, não apenas o homem e a mulher, mas também o homem e a mulher. Não é o homem e a mulher, ou a mulher e a mulher, o homem, não há mais essa exigência para que se forme uma família. Também era tida apenas a família biológica, ligada por vínculos sanguíneos. Havia diferenciação de filhos, havia uma restrição. Hoje não, hoje a família é biológica, mantém os vínculos sanguíneos, mas também socioafetiva. Não é mais possível a diferenciação entre filhos havidos ou não havidos no casamento. Filhos adotados são filhos, direitos iguais, todos gozam dos mesmos direitos dos filhos
nascidos ou não dentro de uma relação, de uma união estável ou de um casamento. Era o casamento ou a família uma unidade de produção e reprodução. Hoje, temos a família como uma unidade socioafetiva que busca a felicidade daqueles que a compõem. É um lugar de crescimento, é um lugar onde aqueles que a compõem estão buscando o seu desenvolvimento pessoal, buscando felicidade. Esse quadro foi tirado do Manual de Direito Civil, volume único, do Cristiano Chaves, Felipe Braga Neto e Nelson Rosenwald. Foi o livro que eu utilizei na época que eu estava estudando para concurso. Passado dessa parte inicial sobre essa diferenciação, vamos passar ao regime de bens. De acordo com o artigo 1639 do Código Civil, é lícito aos nubentes, ou seja, aqueles que vão se casar, antes de celebrado o casamento, estipular quanto a seus bens o que lhes aprover. Ou seja, é possível que antes do casamento, os cônjuges decidam qual regime de bens, quais são as regras que irão vigorar relacionado aos bens, para caso de um divórcio ou de uma morte. Então, é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular por meio do pacto antinupcial. Esse regime de bens escolhido pelos cônjuges, ele começa a vigorar desde a data do casamento. Desde a data do casamento. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial, ou seja, depende da autorização judicial, em pedido motivado, deve ter um motivo para fazer essa alteração, de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Essa ação, só a título de curiosidade, essa ação que para a mudança do regime de bens, ela vem para o Ministério Público, que também irá avaliar as razões invocadas com o objetivo de proteger terceiros, analisando quais seriam o motivo que levou a esse casal, que à época do casamento escolheu um regime, querer mudar o regime posteriormente. É lícito, mas não é obrigatório. Tanto que, não havendo convenção, ou seja, os cônjuges não escolhendo o regime de bens, ou sendo ela nula ou eficaz, o que não irá gerar a nulidade do casamento, caso seja o pacto antinupcial nulo, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Ou seja, caso não haja a escolha pelos cônjuges de um regime de bens, vigorará o regime da comunhão parcial, que é o mesmo regime vigente na união estável, caso não seja registrado ou caso seja registrado, os conviventes não escolham, não tratem da forma como que irá vigorar o regime de bens entre eles. E dentro desse regime de bens, o regime econômico do matrimônio, o Código Civil apresenta alguns. Apresenta a separação legal ou obrigatória, o regime de bens compulsório. Esse não é escolhido. Em determinadas hipóteses, a lei, com o objetivo de resguardar direitos, acaba por definir que será o regime de separação legal. A separação convencional, que é a escolha dos cônjuges, eles escolhem casar pela separação convencional. A comunhão parcial de bens, que é a regra geral. Caso não haja convenção, a regra será a comunhão parcial. Não há necessidade de fazer um pacto antinupcial no caso da comunhão parcial. A comunhão universal, que também é a escolha dos cônjuges, e a participação final dos aquestos. Essa é a menos utilizada na prática, mas também está prevista no Código Civil. A separação legal obrigatória ou regime de bens compulsório é o regime econômico do matrimônio em que há, sim, comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum.
No caso da separação legal obrigatória, não há uma presunção de esforço comum. Ele deve ser comprovado. Deve o cônjuge comprovar que aqueles bens adquiridos na constância do casamento, de separação legal obrigatória, desde que comprovado o esforço comum, ou seja, deve-se provar que houve o esforço comum na, quando adquirir esses bens. É um rol taxativo, previsto no artigo 1641 do Código Civil. É um rol taxativo, ou seja, não é possível colocar outras hipóteses que não as previstas expressamente nesse rol do artigo 1641. São hipóteses em que, por exemplo, não foram observados as causas suspensivas do casamento, considerando que nas causas suspensivas é o não devem casar. Não há uma proibição absoluta, como ocorre nos impedimentos. Então, quando naquelas situações em que o Código Civil diz que são causas suspensivas dos que não devem casar, vigorará o regime de separação legal obrigatória visando proteger, por exemplo, o ex-marido que ainda não teve regime, o ex-companheiro que ainda não teve a separação de bens, visando proteger esses direitos, o direito dos filhos da viúva. Então, busca proteger direitos. Também o maior de 70 anos de idade visa evitar que o aproveitamento desse idoso. São situações que visam sempre proteger alguém da relação, sempre também quando for necessário suprimento judicial para o casamento. Também será o regime de separação legal obrigatória. A súmula 377 do STF diz justamente isso. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum. A separação convencional, ela não existem bens comuns. Separação absoluta de bens. Não há comunicação de bens. A comunhão parcial entra na comunhão de bens adquiridos durante o casamento, ou seja, tudo que foi adquirido após a celebração do casamento, considerando que o regime começa a vigorar com a celebração do casamento, haverá essa comunicação. Aqui, diferente da separação legal, você tem que deve demonstrar o esforço comum, aqui presume-se o esforço comum. Então, presume-se que tudo que foi adquirido durante a constância do casamento decorreu do esforço comum. Já na comunhão universal, todos os créditos e débitos, antes ou depois do casamento, comunicam-se. Ou seja, tudo que os cônjuges levaram para o casamento, tudo que eles adquiriram na constância do casamento, comunicam-se. É tudo dos dois. Há algumas exceções no artigo 1668. Não é possível aqui a gente tratar de cada hipótese, então é importante ler o Código Civil nessas situações. Mas a título de exemplo, eu posso dizer que são excluídos da comunhão parcial, da comunhão universal de bens, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, o cônjuge recebe uma doação com cláusula de incomunicabilidade. O doador diz, esse bem não vai se comunicar. Então, nesse caso, o bem será apenas do cônjuge que foi agraciado com a doação. A mesma coisa no caso do herdado. Já a participação final nos aquestos, ela é um pouco mais difícil de entender, um pouco mais difícil de acontecer na prática. Mas ocorre quando cada cônjuge tem seu patrimônio individual. Ou seja, na constância do casamento, cada um tem o seu patrimônio individual e pode administrá-lo da forma que entender. Ou seja, o bem é meu, eu administro como eu quiser. Mas para alienar o bem imóvel, esse eu preciso da outorga uxória, preciso da autorização do cônjuge. Mas
em regra, mas é possível que no pacto antinupcial os cônjuges prevejam que não será necessária essa outorga uxória para alienação. Então, em regra, cada um cuida do seu bem. Para alienar, precisa de autorização, salvo previsão específica no pacto pré-nupcial. Na dissolução, apura-se os aquestos. O que são os aquestos? Patrimônio adquirido onerosamente na constância do casamento. Ou seja, cada um cuida do seu na constância. Cada um cuida do seu, mas tudo que for adquirido na constância do casamento, em eventual separação, será dividido entre os cônjuges. É um pouco mais complicado de entender, mas é bem isso. Cada cônjuge tem o seu patrimônio individual e pode administrá-lo da forma que entender, como entender melhor a administração, mas se for imóvel, precisa da outorga uxória para alienação. Se for móvel, não precisa. E se tiver previsão específica no pacto pré-nupcial, não necessitará nem mesmo para o imóvel. E na dissolução, apura-se os aquestos. Que são aquestos? É o patrimônio adquirido onerosamente por cada um dos cônjuges na constância do casamento. E apurado esses valores, divide o valor entre os cônjuges. Esse é o regime de participação final nos aquestos. Como eu disse, é importante ler no Código Civil esses artigos, porque pode ser que tratam de algumas especificidades, algumas exceções, mas em regra, num quadro bem didático, é isso, e são esses os regimes tratados pelo Código Civil. Agora a gente vai tratar de outro tema que também gera muita dúvida, que é sucessões, direito das sucessões. Inicialmente, eu quero falar com vocês sobre as consequências jurídicas da morte. Quais são as consequências jurídicas da morte? A principal é o fim da personalidade jurídica. Então, assim como o início da personalidade jurídica com a vida, o início, naquela discussão de teoria concepcionista ou teoria natalista, o fim da personalidade é com a morte. Também é uma consequência jurídica a abertura da sucessão, onde tem o princípio da Saizine, que com a morte transmite-se desde logo os bens para os sucessores. A extinção do poder familiar põe fim aos contratos intuito personae, ou seja, os contratos que tinham como característica principal as características pessoais do decujus, ele põe fim, a morte põe fim a esse tipo de contrato, faz cessar a obrigação de alimentos, mas não faz cessar a obrigação do espólio de quitar com os alimentos já devidos, extingue o usufruto, o uso e a habitação, e põe fim ao casamento ou união estável, cessando as obrigações e dissolve o vínculo matrimonial. Dentro desse direito de sucessões, como disse, o princípio da Saizine, muito importante. Ele foi cobrado também na segunda fase do concurso 57 do Ministério Público de Minas Gerais, que foi o concurso que eu fiz. Aberta a sucessão, a herança, transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Olha, aos herdeiros legítimos e testamentários. Abertura da sucessão com a morte. É diferente da abertura do inventário. O inventário será lá o processo ou procedimento para divisão do que foi deixado pelo decujus ou para declarar que ele não deixou nada no testamento, no inventário negativo. Considerando o princípio da Saizine, onde a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, o artigo 1787 do Código Civil dispõe: regula a sucessão, ou seja, regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura. E qual o momento da abertura? Assim que ocorre a morte, porque transmite-se desde logo. Por isso que no caso da comoriência, caso haja morte simultânea, ninguém herdou de ninguém. Porque com a morte transmite, mas como não tem como definir quem morreu primeiro, na comoriência, ninguém vai herdar de ninguém. Essa transmissão, como dito, é automática e abrange todas as relações patrimoniais do morto em caráter universal, ou seja, aos herdeiros legítimos
e testamentários, herdeiros legítimos testamentários, não aplicável ao legatário. Aplica-se aos herdeiros legítimos testamentários, não aplica-se ao legatário e também é inaplicável à fazenda pública. Isso também foi objeto de gabarito na prova da segunda fase do concurso 57 de Minas Gerais. É inaplicável à fazenda pública porque transmite-se aos herdeiros. Se não tiver herdeiros, vai declarar a herança, vai analisar a herança vacante, jacente, posteriormente, não aparecendo qualquer herdeiro, que esses bens passarão à fazenda pública, seja do município ou seja da União, a depender da localização desses bens. Então, essa transmissão é automática, mas não é automática para a fazenda pública. Outro conceito que eu entendo importante é sobre a petição da herança. A petição da herança é quando o herdeiro que foi preterido, ele busca reconhecimento judicial da sua qualidade de herdeiro. Ou seja, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem esse título, a possua. Não há a lei, o Código Civil, não prevê um prazo específico para ação de petição de herança. E quando a lei não prevê um prazo específico para prescrição, temos que o prazo prescricional é previsto no artigo 205 do Código Civil, que diz que não havendo previsão específica, o prazo será de 10 anos. Então, só para a gente deixar claro, eu vou reler o artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro ou, mesmo sem esse título, a possua. É a medida judicial cabível ao herdeiro preterido obtenha reconhecimento dessa qualidade. Não havendo prazo específico, o prazo extintivo da petição de herança será de 10 anos. A sucessão, essa transferência dos bens do decujus, realizado o inventário para poder... essa transmissão da herança, ela pode ser por cabeça ou direito próprio, quando todos que concorrem estão na mesma classe. Todos são legítimos representantes de sua classe. São filhos concorrendo na herança dos pais, são netos concorrendo na herança dos avós. Já a sucessão por estirpe ou representação, o sucessor de grau mais distante concorre com o de grau mais próximo. Ou seja, o neto está concorrendo com o tio. Então, ele receberá o que cabia ao seu pai. Se eram três filhos do decujus, o decujus tinha 3 filhos. Um desses filhos tem 2 filhos e é pré-morto, ou seja, faleceu antes do decujus. Aqui, a herança do decujus será repartida em 3 partes e não em 4, considerando os 2 netos. Será partida em 3. Os netos receberão o que caberia ao pai ou ao filho do decujus, recebendo cada um metade do que caberia a ele. Isso é sucessão por estirpe ou representação. Sucessor de grau mais distante, ou seja, o neto, concorre com o de grau mais próximo, ou seja, o filho. Eu acho que deu para entender um pouco com esse exemplo. E isso ocorre apenas na sucessão legítima. Na testamentária, não. Apenas na legítima. Ou seja, se o decujus deixa um bem para uma pessoa que não está dentro da linha sucessória legal, prevista pela lei,
não vai passar para outra pessoa caso seja pré-morto. Isso só ocorre na sucessão legítima. A sucessão legítima ou por estirpe, ou a sucessão por estirpe ou por representação, ocorre apenas nos casos previstos expressamente em lei, ou seja, apenas na sucessão legítima e mesmo dentro da sucessão legítima, apenas nos casos expressamente previstos em lei. E quais são? Para favorecer descendentes do pré-morto, que foi o exemplo que eu tratei, favorecer descendentes do indigno e favorecer descendentes do deserdado. O indigno e o deserdado, eles serão tidos na herança como pré-mortos. O direito passará direto para os seus filhos, para não prejudicá-los com ações indignas que o herdeiro legítimo tenha praticado, ou para não ser prejudicado pela deserdação sofrida pelo herdeiro legítimo. Então, esses são os casos. Esses são os temas que eu entendi como importante para passar para vocês. A gente tem um tempo um pouco curto para tratar de assunto, o Código Civil é enorme, as leis especiais mais ainda, mas eu estou disponível, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não consegui passar muito bem o significado, passar muito bem o conteúdo, ou se quiser perguntar alguma coisa, alguma dica de como eu estudei, coisa de concurso, ou então alguma questão, eu estou disponível. E estou muito, muito feliz por estar compartilhando com vocês um pouco do que eu aprendi durante esse caminho. Boa sorte para vocês, espero em breve tê-los como colegas aqui no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada a todos vocês pela atenção.